Hey guys, voltamos para. Eu acho que essa é a quarta parte dessa nossa aula. É a aula 4, ok? O que nós vimos aqui? Propriedades de potências. Vimos como calcular potências de diversas maneiras. Vai ter uma listazinha para vocês praticarem essas propriedades. E daí vocês consultam. Quando tiverem com dificuldades, vocês consultam todas essas propriedades aqui. Não falamos de propriedade de raízes, vamos citar algumas propriedades de raízes. Pois bem, vamos clicar aqui, escolher a cor para preto, aí vamos colocar aqui, ó, propriedades, propriedades, como é que eu coloco? De raízes. Ou melhor, vamos escrever assim, radiciação. Radiciação é relacionada às raízes. Raízes quadradas, cúbicas, quartas e por aí vai. Ok, propriedades. Primeira propriedade que eu quero colocar para vocês. A raiz de x quadrado. Na verdade, vamos fazer mais geral. Vamos fazer assim, ó. A raiz de enésima de x elevado a n para n par. Vamos colocar um valor e coloca aqui, ó, para n par. Ou seja, essa propriedade se refere quando esse n for par. Então serve para raiz o quê? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Não serve para raiz cúbica, raízes quintas e por aí vai. Então tem que ser par. Essa propriedade fala o que eu faço de raiz com a raiz quando repete aqui e quando repete nesse nzinho aqui, ó. Aqui e aqui são iguais. Antes de eu colocar o valor, a gente vai fazer uma continha aqui. Eu vou exibir a vocês um argumento antes de colocar. Então vamos colocar. Eu vou exibir para vocês, eu pergunto, qual é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Ok, até aí tudo bem. Então zoom aqui, assim eu posso escrever menor. Consigo escrever menor. Agora eu pergunto, qual é a raiz quadrada de menos 4? Lembrando que nós estamos trabalhando com números reais. E raiz quadrada de menos 4 não existe. Por que não existe? Lembre-se do que a gente comentou. Raízes quadradas aqui sempre tem que ser positivo. Mas tem uma explicação para isso. Por quê? Pense comigo aqui. Então eu vou colocar aqui um argumento aqui de vermelho aqui na frente. Veja bem. A raiz quadrada de menos 4, se tivesse algum valor, vamos dar um nome para ele. Esse valor seria um certo x da vida. Não sei, se tivesse um valor, o x. O fato é que nós sabemos que esse valor para a raiz teria que ser de tal maneira que ele ao quadrado tinha que dar menos 4. Então, isso quer dizer, vamos usar esse símbolo, se vocês estiverem entendendo direito, a gente faz mais bonitinho, que é a seta dupla. Isso quer dizer que esse bichinho ao quadrado tinha que dar quanto? Tinha que dar menos 4. A moral da história, o x ao quadrado tinha que dar um número negativo. Mas nunca um número quadrado ele nunca pode dar negativo. Por quê, professor? Tem uma explicação para isso. Eu esqueci de comentar a vocês, mas a gente vai comentar. A gente pode colocar, colocar agora, né? X quadrado é x vezes x. Certo? Vamos lembrar, x quadrado é x vezes x.
O x, ele poderia ser negativo ou positivo. Aqui é um produto. Por ser um produto, para eu fazer essa conta, eu faço jogo de sinal. Se o x fosse negativo, aí aqui nesse produto eu fazia jogo de sinal. Menos com menos daria mais. Por exemplo, pega x igual a menos 5. Quanto é menos 5 ao quadrado? Vamos entender melhor. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. A gente coloca um parêntese para não misturar sinais. 5 vezes 5, 25. Menos com menos jogo de sinal dá mais. Ou seja, devido a esse jogo de sinal, o número ao quadrado sempre vai dar positivo. Sempre vai dar positivo. Tem aqui um exemplo, está aqui o argumento. Na verdade não está argumento, né? O argumento foi o que eu usei, está só escrito mesmo. O fato é que o número ao quadrado nunca vai ser negativo. Ou seja, isso aqui pode acontecer, um número ao quadrado dá negativo? Não existe. Então isso aqui nunca pode acontecer. Ou seja, nunca pode ter um número, um valor x, não importa qual, que a raiz quadrada, que dê para calcular que seja a raiz quadrada de menos 4. Moral da história, raiz quadrada de número negativo não existe. Mas a gente pode fazer essa continha aqui. Raiz quadrada de quê? Vou colocar aqui de menos 4 ao quadrado. A gente pode. Professor, mas pode agora a raiz quadrada ainda está de número negativo. Agora a raiz quadrada não está de número negativo. Por quê? Vamos calcular essa raiz. Digamos que eu pego lá, calcule essa raiz. Vai dar raiz quadrada. Quanto é menos 4 ao quadrado? Eu calcular aqui dentro do radical. O nome desse símbolo da raiz é radical. Tá? Quanto é essa conta aqui? Menos 4 ao quadrado é menos 16. E aí vem um errinho, né? Não é menos 16. Né? Menos 16. É 16. Lembre-se, o quadrado sempre vai dar... E o número sempre vai dar positivo. E raiz quadrada de 16 deu quanto? 4. Ou seja, essa é uma situação onde você poderia equivocadamente imaginar assim, ó. Imaginar assim. Vou colocar a situação aqui para vocês. 2 em cima. Aqui é o quadrado, cancela com a raiz e sobra menos 4. Isso aqui é falso. Então, esse quadrado, eu quero alertar porque eu já vi alguns fazendo isso. A gente vai já comentar como é a propriedade certa. Que esse quadrado nunca pode cancelar aqui diretamente para dar o valor de dentro. Olha. Daria um número negativo, isso pode? Isso não pode, né? Ok, isso não pode. Beleza. Tá. Como é que a gente faz então? Sei lá, como é que a gente faz nesse caso? Vamos lá. Vamos analisar aqui em cima para a gente se basear. Perceba que a raiz quadrada do quadrado, ela não deu o número de dentro. Mas se você olhar com carinho, deu a parte positiva do número de dentro. Ou seja, deu o valor absoluto do número de dentro. Portanto, deu o quê? O módulo. E a propriedade, na verdade, é essa. Quando você vê raiz com potência, é como se cancelasse. Mas no caso do n par, como não pode dar negativo, vai ficar sempre o módulo desse x. Porque, de novo, o x, de repente, ele é negativo. Professor, mas não estou vendo sinal de menos. Mas no seu exemplo pode aparecer um sinal de menos, como a gente viu. Então, se o x for negativo, não podemos correr esse risco, por isso, taca o módulo. Daí a gente pode ser feliz que vai dar certinho. Ok? Portanto, sem cancelamento direto. É como se cancelasse, mas não é direto. Porém, no caso em que n é ímpar, a gente não tem esse problema. Não tem o problema do negativo. Então, no caso que o n é ímpar, isso aqui, você vê isso aqui, pode cancelar direto que é x. Ok? Então, a gente pode resolver uma continha que a gente já comentou há algum tempo, que era algo assim. Título de exemplo. Que era algo assim.
você tem aqui, ó, a seguinte equação: x quadrado igual a, sei lá, 9. Se você já viu algo desse tipo, é muito provável que tenham ensinado isso para você, a seguinte maneira para vocês. Corta o quadrado e passa mais ou menos para o outro lado. E a pergunta é, por quê? Mais ou menos, não, falava assim, né? Mais ou menos raiz do outro lado. Por que chegaram a ensinar isso para vocês? Acontece que, se isso é igual a isso, então significa que a raiz disso é igual a raiz disso. E a raiz de x quadrado é como se cortasse, né? E aí só que sobra um módulo por causa daquele argumento que a gente fez, que a gente utilizou, expoente par. Raiz quadrada de 9 é 3. Acontece que o módulo de x, ele é igual a ou x ou menos x. Por que o módulo de x é x ou menos x? Vamos lembrar. O módulo de x, ele é o quê? Ele é x, se x é maior ou igual que zero. Se x é maior que zero, deixa eu trazer um pouco mais para cá, que já está na margem. X maior ou igual que zero. E ele é menos x se x é menor que zero. Isso foi o que a gente viu lá na definição de módulo. O que a gente percebe? Que para valores do módulo, ou é x ou é menos x. Ou seja, esse módulo, na verdade, ele é mais ou menos x. E aí você tem isso. Aí esse mais ou menos, ele pode ser eliminado e ficar mais ou menos do outro lado. Então, é por isso que aparece aquele mais ou menos daquela raiz quando a gente faz essa conta aqui. Ok. Outras propriedades da raiz que nós podemos, que nós podemos fazer também. Propriedades das raízes, a maioria vem, da verdade, das propriedades da potência. Raiz do produto é o produto das raízes. Então, raiz do primeiro fator vezes raiz do segundo fator. Ou seja, em produto, a raiz pode ser desmembrada com a observação. Aliás, vamos colocar um índice aqui, n. Aqui eu coloco n e aqui eu coloco n. Com a seguinte observação: se atentar que se o n for par, aqui e aqui tem que ser obrigatoriamente positivo. Então tem que ter essa observaçãozinha aí importante. Eu podia escrever, né? Vou escrever com x e y maior ou igual que zero, ou seja, não negativo, para n par. Sempre tem que ter atenção a esse detalhe. E também eu vou propriedade 4, caso nós tenhamos um quociente. Raiz do quociente é o quociente das raízes, ou seja, tanto no produto como no quociente as raízes se desmembram. Era natural esperar isso, porque o quociente nós devemos lembrar que também é um produto. Mas eu quero chamar a observação que isso não acontece com a soma. Se você vê soma, isso aqui não pode ser feito, tá? Isso não pode ser feito. Vamos já colocar o xzinho aqui. Professor, e se no lugar de soma for subtração? Lembre-se que a subtração é uma soma, então também não vai. Essas primeiras aulas, deixa eu alertar, é uma metralha. Vocês são metralhados com muitas informações. É normal, são só as primeiras aulas. Depois dá uma melhorada. Ok, então você jamais pode fazer isso. Então aqui um exemplo claro. Raiz quadrada de 5 mais 3. 5 mais 3. 5 mais 3 não. 5 mais 4. Pronto. Se você quebrasse, ia ficar assim, ó. Aí, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 5, eu não sei quanto é, mas eu sei que é 2, alguma coisa. A gente pode descobrir. Vou ter raiz quadrada de 5. A gente faz aqui na calculadora, rapidinho. Quadrado de 5 a 2,23. Ok? 2,23. A gente pode fazer assim. Pega esse valor,
fixa ele e ok. Daí a gente tem um valor preciso bem aqui. Então eu tenho 2, na verdade a gente já pode pegar e somar isso direto, né? Vamos olhar a calculadora, vamos fazer isso na calculadora. Raiz de 5 mais raiz de 4. Raiz de 5 mais 4. Veja que dão valores diferentes, ó, bem diferentes na verdade. Opa, aqui eu errei, né? Aqui é para ser 4. Pronto, tá ajeitado. Então dão valores o quê? Diferentes. Se for em produto, como é que fica em produto? Vamos cortar isso aqui. Por exemplo, 5 vezes 4 na raiz. É vírgula, não é ponto, é para ser um xzinho no vezes aqui. Agora sim. Agora vamos colocar raiz de 5 vezes raiz de 4. Veja que dá o mesmo valor. Ou seja, no produto tem problema não, mas a gente viu, vou até tirar esse exemplo daqui, que na soma dá problema, né? Dá problema. Ok? Então, de propriedades de potências e raízes, é isso que nós temos. E próxima parte da nossa aula ainda de hoje, que na verdade é de ontem, da nossa aula 4, nós iremos introduzir funções.